De volta com Charles aqui no nosso palco e plateia. Eu queria perguntar para o Charlie. Pode chamar. Charlie Brown. Charlie Brown. O que faz um musical fazer sucesso? Organização. Porque musical, ele é muito fácil você naufragar em todos os setores, porque ele é um elefante branco por dia. Não adianta nada você ter um texto bacana, atores incríveis cantando, que hoje em dia são cada vez mais números, uma produção legal, se você não consegue que aquilo tudo ande todos os dias. Então, para você manter um espetáculo de quarta a domingo, 2 no sábado, ele precisa ter um cronograma de organização absoluto. Que eu acho que é isso que é o salto. Porque as pessoas esperam muito que um musical seja aquela produção dos sonhos que te encante, né? É muito o público mesmo, ele gosta da grande produção. E a grande produção, ela só acontece na absoluta organização, porque o musical ele sempre a um passo do caos total. Porque os cenários são enormes, os figurinos são enormes, tem perucaria, tem microfone. Para você movimentar uma peça como o Hair, tem 150 pessoas trabalhando de segunda a segunda, né? De 2 sessões, uma sessão para outra, tudo tem que estar matematicamente calculado, porque senão ele naufraga. Você desenvolveu um método de trabalho, né? Você acha que isso surgiu meio por instinto e depois você foi teorizando? Ou como é que você avalia isso? E você acha que você agora, por exemplo, tem um método mesmo para fazer musical que pode ser utilizado por outras pessoas, por exemplo? Acho que a minha grande obsessão como diretor é o método. Um método criado, um método experimentado. Porque eu imaginava que para você ter uma transformação dentro desse universo que era tão complexo em termos de produção, inclusive complexo em termos de interpretação, né? Muitos atores de musical eram meio jogados às feras, dizendo, canta aí e fala aí. Que a gente precisou de muita formatação e organização para a gente chegar nessas 8 semanas. Então, quando eu chego nas 8 semanas, os cenários todos estão desenhados, às vezes já começados a execução, o figurino também, o perfil dos personagens também, e as 8 semanas elas estão absolutamente planejadas. Então eu sei o que eu vou fazer do primeiro ao último dia para eu ter, inclusive, a liberdade de negar isso e entender qual é o ritmo de cada ator. Para o método ser formatado, eu entro com uma peça pelo menos com 1 ano estudado. E eu acho que ela pode ser uma cartilha, assim. É claro que eu não vou dar para ninguém, mas pode ser uma cartilha, assim. Você acha que existem condições técnicas de produzir grandes espetáculos musicais, tipo instalações razoáveis de palco, de plateia, de coxia e assim por diante? Quando começou a serem feitos musicais, não existiam existiam condições técnicas bizarras, aqueles microfones que pareciam uns besouros na cabeça dos atores, tudo apitava, era um desespero, a gente rezava, o som era horrível, mas não ter microfonia já era o máximo, assim. Os cenários balançavam, a gente via os famosos cenários entrando assim, não tinha perucaria, não tinha nada disso. Hoje em dia, eu te falo, se chegou a uma excelência técnica, é muito grande. E chegou conforto para o elenco? Conforto para o elenco, você conversa com meus elencos, tem vários aqui hoje. E se eles falarem mal, você me dá um nome, que eu nunca mais chamo eles para trabalhar comigo de novo. Vagabunda, mal cheirosa, infeliz, ai de nós. Vocês estão pensando o quê? Isso aqui é uma casa de respeito. O set, na verdade, ele foi um espetáculo que foi se construindo. O que a gente apanhou do set, eu acho que em termos de público, foi uma logística. Eu estava no mesmo teatro com o Sassaricando, com 100 marchinhas de carnaval, com as velhinhas da van se espancando por um saco de pipoca e um ingresso. Então, aquelas velhinhas da pipoca foram no set achando que o set era uma segunda parte do Sassaricando. E tiveram uma rejeição muito grande. O espetáculo era muito soturno, ele era muito dark. Mas o set ele encontrou seu público. Tem vários jovens que amaram o set e eu sempre tive uma preocupação com essa plateia. Foi quando eu vi pessoas de 16, 17 anos assistindo o set 17 vezes. Assim. As pessoas sabiam de cor, tinham pesquisas na internet, qual eram os símbolos todos escondidos atrás do set.
Então, ele realmente é o espetáculo que menos deu dinheiro pra gente, mas foi o espetáculo que a gente arriscou mais. A plateia que estava querendo, que eu queria atingir, era uma plateia que veio pra gente, que foi uma plateia com uma outra faixa etária. E durante muitos anos eu escutava que o teatro ele era sustentado pelas senhoras da van. Acho maravilhosas, mas um dia elas vão embora. Eu quero continuar que tenha pagantes na minha peça. E era importante essa formação desse outro tipo de público. E esse público hoje eu tenho. Querem saber mais? Me procurem. Traga o seu amor de volta em 7 dias. 7 dias? Quando você monta um elenco de musical, o que um ator precisa ter para trabalhar contigo no musical? Eu sempre falo que eu quero uns atletas de elites maluquinhos, sabe? Que possa estar ali vivendo. Eu gosto dos intensos. Os atores que me encantam são os atores que são focados naquilo ali. Que eu sei que um ator de musical, ele não é um ator como outro qualquer, porque tecnicamente ele tem uma demanda corporal e física que um outro ator não terá. Ele vai fazer espetáculos de quarta a domingo, 2 no sábado, quiçá 2 no domingo. Ele não vai poder beber gelado, ele não vai poder ficar de madrugada na rua. Voz é sono, ele vai ter que dormir. E ao mesmo tempo ele não pode ser um robô, ele tem que estar lá a serviço daquela peça, às vezes 2 sessões de um espetáculo de 3 horas e meia, como já fiz espetáculos dessa maneira, total. Então tem atores que chegam meio-dia no teatro e só vão embora 1h da manhã, e saber que durante aquele período ele só vai viver aquilo. Esses atores, eles formam um exército meu de proteção, e eu sei quem são aqueles que chegam ao limite e sei aqueles que param antes. Os que param antes me interessa pouco. Bom dia, estrela, olhando você, a gente acorda melhor, uma canção do amanhecer. Como é que foi o teu, falando de Hair, o teu primeiro contato com o Hair? Meu primeiro contato com o Hair foi o filme. Assim, eu vi o filme em 80 e eu entrei e chorei do começo ao fim. Então, assim, o filme foi uma coisa que me tocou de uma maneira tão impressionante, assim, aquela história, aquilo ficou na minha cabeça. Eu comprei a bolacha, porque né, a gente é do tempo da bolacha, né? Eu li, eu escutei aquilo do começo ao fim. Anos depois, o texto caiu na minha mão. Eu li e falei, nossa, esse texto é muito ruim, esse texto não tem nada a ver com aquilo. E eu tive uma rejeição. Quando eu vi o espetáculo agora em 2009, eu entendi que eu estava errado. Que, na verdade, o Milos Forman ele deu uma traída em tudo do Hair, né? Assim, por isso que os autores detestam o filme. Eu acho que aquela coisa que depois você mergulhando no Hair, isso era só um pensamento juvenil meu de achar aquilo tudo muito experimental e pouco, não tinha o cartesiano do Milos Forman, mas eu entendi que o Hair era um bicho solto. Quando eu ouvi falar de Hair, não acreditei que pudesse, que sei lá, que ia rolar comigo, que eu me identificaria, que eu passaria para um personagem hippie, no caso. Começar com o Charles foi o mais incrível, porque o Charles, ele sempre teve muito cuidado com todos os atores em geral e principalmente comigo que não tinha experiência. Então, para mim, foi uma sorte muito grande. Você não chegou a ver nenhuma montagem brasileira do Hair? Eu cheguei a ver uma montagem do Hair do Abu Janra, que era uma montagem do Abu Janra bem Abu Janra, bem experimental, assim. E na época... Era Hair? Era punk, era punk. Todos estavam carecas e todos estavam de preto, Abu Janra. Eu trabalhei com a Abu, sei como é que é. 10 anos atrás, eu lembro que era tudo muito difícil. E você, como diretor, daquela época para hoje, qual é a diferença? Total e absoluta, né? Aquele diretor era um diretor tragado por um esquema de produção que não deixava a gente ser feliz, porque não vai ter ator meu fazendo passagem de som durante 4 horas antes e nem depois. Vai ter ator meu fazendo ensaio de luz uma madrugada inteira, porque eu preciso de vocês inteiros. Então, assim, aquele diretor era um diretor que queria ser o que eu sou hoje. Entendeu? Porque hoje em dia eu tenho total tranquilidade, total domínio de todos os outros setores. Por isso que eu me meto em todos os outros setores e levo os meus criadores à loucura, porque eu quero que tudo esteja certo. Eu não me admito chegar no meu teatro 15 dias antes de começar a peça e não ter o cenário completo com a luz. Isso para mim é incabível, porque eu acho que a minha criação como um todo, ela depende de todos os outros setores. E todos os outros setores, eles têm que funcionar como um relógio suíço, porque senão não dá certo. Sou filho de alemão com militar, não dá certo. Não tem como ser feliz, né?
Gente, chegamos ao final de mais um Palco e Plateia. Eu queria agradecer a presença lindíssima de vocês e, sobretudo, a presença brilhante do meu amigo Charles. Obrigado, foi um prazer. Até a próxima.